Olá, meus alunos, preparados para mais uma aula? Vamos então, nessa nossa aula, falar um pouquinho sobre a questão social, que é nosso objeto de estudo, e entender então quais são as interferências dessas questões nas políticas sociais, o que gerou essas questões sociais e essa necessidade de implementar políticas sociais, as suas consequências, as consequências dessas questões até os dias de hoje, discutir problemas enfrentados pela nossa sociedade, buscar maneiras de satisfazer as necessidades básicas do cidadão por meio dessas políticas, necessidades essas que o indivíduo por si só não consegue sanar devido a problemas como a má distribuição de renda, que impossibilita que esse cidadão, que esse indivíduo leve uma vida digna junto à sua família, junto à sociedade, fazendo com que ele se integre a essa sociedade e ao sistema. Bem, a questão social, a partir das expressões, né, dos operários desde a Revolução Industrial, na época em que o modo capitalista, o modo de produção, causava revolta aos trabalhadores, que eram obrigados a trabalhar por um salário baixíssimo, por somente troca de favores, uma questão de trabalho forçado, grande escala de trabalho e pouco descanso, e o salário baixíssimo, eles não tinham direitos, né, trabalhistas. Então, quando começa essa revolta a perceberem os seus direitos e garantir então o direito da classe trabalhadora, o ingresso desses trabalhadores no cenário político, como o direito ao voto que antes não tinham. E outra questão, a relação da produção, né, a produção e apropriação da riqueza que era gerada socialmente, onde os diretores, os gerentes das fábricas ganhavam, né, os trabalhadores produziam a riqueza, né, mas são só os capitalistas, esses gestores, que se apropriavam dela. O trabalhador, então, ele não usufruía das riquezas do seu trabalho, porque não usufruía das riquezas que ele mesmo produzia. Ele não se sentia, então, parte da sua produção. Bem, e essas expressões vindas lá da Revolução Industrial, ocasionada pelos trabalhadores, pelos operários, foi um processo então de formação e de desenvolvimento da classe operária e do seu ingresso então na política, né? Exigindo então, quando eles começam a perceber que estão sendo explorados, exige um reconhecimento, né, como a sua classe por parte do empresariado, por parte do Estado, que começa então a reconhecer os direitos do trabalhador. E essa manifestação no cotidiano, né, da vida pessoal, havia também uma contradição entre a questão do proletariado, né, que era essa venda de força de trabalho repetitivo, né, o fruto do trabalho era da burguesia, e a burguesia que eram os donos da fábrica, era essa contradição, né, que acontecia na Revolução Industrial. Houve então essa intervenção, né, mais que quando eles começam a perceber, o Estado começa a perceber que o trabalhador ele tem o direito, né, como é uma questão social, ela é um direito, não uma caridade, não vai estar oferecendo para o trabalhador uma questão de ajuda, né, é um direito que ele tem. E o que isso gera na questão social? A criação, né, de modos de ganhar a vida, né? Desse passado já histórico, né, até hoje, o que causa essa questão social? A questão da falta de emprego, a falta do mínimo de sobrevivência para o cidadão. Acontece que eles vão procurar maneiras de alguma maneira tem que buscar sobreviver. O que acontece são esses modos alternativos de ganhar a vida, né, como os catadores de papel, os cuidadores de carro nas ruas, vendedores de droga, vendedores ambulantes, a exploração de crianças, né, a prostituição, pedintes, né, pedindo esmola nas ruas. Então, ocasiona todo esse tipo, essas formas alternativas de sobrevivência. Então, há pessoas que não querem, inclusive, sair dessa situação. Tem até pesquisas, reportagens
que vão falar sobre isso, né? De pessoas que estão nas ruas e que são chamadas por assistentes sociais para ir para um abrigo que elas não querem, porque elas querem liberdade, que no abrigo elas não vão poder, por exemplo, fumar, não vão poder beber, não é o que acontece. Então, isso motiva ainda mais os assistentes sociais de saúde, porque essas formas de expressão social, né? Porque é essa questão. A questão social, além de ser considerada uma forma de desigualdade, pode ser considerada também uma forma de rebeldia, uma vez que essa pessoa pode não querer ser ajudada, vamos dizer assim. Então, quando se olha nesse ponto de vista em que os sujeitos que vivem nessa situação de desigualdade resistem a essa forma, né, resistem, e a ela se opõem a essa uma outra realidade que não seja viver nas ruas, né, é nessa tensão entre essa desigualdade social e a rebeldia que movem, né, os profissionais como os assistentes sociais. Ler essas expressões sociais e buscar transformar essa realidade. Bom, e o papel do governo nisso? Primeiro, oferecer essas necessidades materiais, as necessidades sociais do cidadão, as necessidades simbólicas, né, onde a população se enxerga, se sente parte de uma comunidade, se identifica com essa comunidade, né, e a questão da necessidade de conhecimento, né, e a regulamentação das políticas sociais, que é uma responsabilidade maior do governo, a partir do momento que foi regulamentado, aumentou então a responsabilidade do governo em implementar essas políticas como direito dos cidadãos, né? As necessidades dos cidadãos em reconhecer os seus direitos, né? Oportunizar espaços para que a população possa participar da gestão dessas políticas. Então, dá-se essa necessidade de transformação que surgiu desde a Revolução Industrial, que até hoje, né, nós vemos um grande reflexo de tudo isso, né, nessa questão social, que causa, então, essa comunidade, vamos dizer assim, essas pessoas que vivem, que são marginalizadas, né, que são marginais, vamos dizer assim, porque vivem à margem do sistema capitalista, né, que foi gerado desde desse movimento histórico que aconteceu, né, muitos anos atrás, com essa revolução, a partir das lutas, né, dos movimentos sociais, muita coisa mudou, mas ainda a questão social até hoje tem ainda os reflexos, infelizmente, e nós, os profissionais de assistentes sociais, de saúde, de outros âmbitos, têm então esse papel de tentar transformar de alguma forma essa realidade, né? Juntamente com o governo, atender às necessidades mínimas dos cidadãos, né? Nós falávamos tanto da questão do bem-estar social, né? Do welfare state, então ainda o que a gente busca, né? Vamos dizer assim. Então essa união entre o governo, o Estado, independente da esfera nacional, estadual, municipal ou o Distrito Federal, sempre então independente da esfera, o objetivo é sempre o mesmo, que é alcançar esse bem-estar social, esse bem-estar da nossa sociedade. Tentar então diminuir essas expressões, vamos dizer, essas questões sociais, né? Procurar saber, entender, ler essas expressões, por como fazer para conscientizar, de repente, como fazer para tirar alguém da rua, essa questão de que quer liberdade, o que falta então para essa pessoa poder viver de maneira mais digna, mas também ter a sua liberdade. Enfim, são várias questões que vão influenciar no trabalho dos assistentes sociais, né? E são várias dificuldades que podem ser enfrentadas e encontradas, mas o nosso bem maior, o nosso objetivo maior é o bem-estar. Então essas dificuldades têm que ir sendo minimizadas no dia a dia e só mesmo trabalhando na prática é que a gente vai perceber isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a política social e a assistência social no Brasil. Até mais!